Boa tarde, eu sou Moema Tavares, tenho a honra de participar da Academia Teresopolitana de Letras na cadeira número 17, cujo patrono é Gonçalves Dias. E é um prazer estar aqui nesse momento para gravar para a Feira Virtual Literária de Caxambu. Então, eu sou poeta e eu queria deixar aqui com vocês um poema, espero que gostem. Eu sei tão pouco. Tudo que nos cerca é tão imenso e eu sei tão pouco. Costumo decifrar as cantigas da chuva, ouvir o assobio do vento, guardar nas gaiolas o perfume das flores. Mas eu sei tão pouco. Vejo a natureza desvendar suas cores nas tardes e nas madrugadas. Ouço o mar batendo com fúria em luta contra os rochedos, ou rolando marolinhas para as crianças. Ouço a torrente jorrar nas cachoeiras e fugir apressadas para o futuro. Mas eu sei tão pouco. Os grandes acontecimentos mundiais se perdem nas distâncias. Perto, o rio, a chuva, a esperança. As longas esperas das palavras de alegria. O vento, o sol. Mas eu sei tão pouco. Obrigada. Espero que tenham gostado e que eu possa ter colaborado com esse evento de Caxambu. Boa tarde, meu nome é Norma de Siqueira Freitas, eu faço parte da Academia Teresopolitana de Letras, cadeira número 19, patronímia de Humberto de Campos. Estou aqui hoje para primeiro saudar vocês na Feira Virtual aí de Caxambu, nas minhas cordiais saudações literárias também. Vou falar um pouquinho, aqui da nossa academia, que eu pertenço à Academia Teresopolitana de Letras já há alguns anos. Sou poeta, sou ensaísta, sou cronista e vou falar um pouquinho só das minhas vertentes literárias. Quando eu entrei aqui para a academia, eu estava desenvolvendo um projeto que eu já desenvolvo há uns 10 anos, que é o Onda Livro. É o projeto no qual eu faço a distribuição de livros pela cidade. Esse foi um dos projetos que me trouxe aqui à academia, além do ato de eu fazer a minha escritura. Eu tenho alguns livros publicados, tenho muitas crônicas publicadas em antologias diversas, umas no Prelo, outras já saíram, publico de vez em quando também nos jornais, mas eu quero hoje mostrar para vocês, de uma forma mais concreta, as 3 vertentes do meu trabalho. Eu tenho esse livro publicado que se chama O Cinema em Teresópolis, porque eu trabalho com adaptações cinematográficas também, a literatura que sai da página do papel para ir para a tela do cinema. Então, além de eu fazer um estudo teórico sobre a questão da adaptação cinematográfica, que é a minha área de estudo, a minha área de pesquisa, a minha área de atuação, eu faço um estudo memorialístico das salas de cinema em Teresópolis, porque é uma coisa muito interessante. Os Lumière inventam um cinematógrafo em 1895 e já em 1902, aqui em Teresópolis, já tem um cinematógrafo. Quer dizer, 7 anos depois, lá na Fazenda Lippe, a gente já tem essa novidade da contemporaneidade, esse resultado da flânerie parisiense. Então eu faço aqui na primeira parte do livro um estudo teórico sobre literatura e cinema, sobre as vias de mão dupla, uma boa parte para pesquisa, que faz parte da minha pesquisa mesmo acadêmica, porque sou doutora em letras de cinema e literatura. E na segunda parte eu faço um levantamento
todas as salas de cinema, desde esse 1902, né, as primeiras salas em Teresópolis, faço um estudo de todas elas e nesse estudo, sobre esse levantamento, sobre as salas de cinema, o funcionamento, aí eu trabalho com a exibição dos filmes da época, os filmes hollywoodianos, os atores, esses grandes mitos do cinema. Então esse é um livro que já está com a edição esgotada, mas é um bom livro de pesquisa para quem trabalha nessa área de adaptação, nessa área de cinema e de literatura. Que eu faço a história do cinema, esse enlace matrimonial entre cinema e literatura, resguardadas as diferenças entre as duas linguagens, né? A linguagem subscrita sobre a folha do papel e a linguagem na tela do cinema. Então esse é um livro memorialístico e ao mesmo tempo um livro teórico sobre as imagens em movimento no Brasil, no mundo e aqui em Teresópolis. Então essa é uma parte do meu trabalho. Uma das vertentes sobre cinema e literatura, eu tenho muita coisa publicada no Brasil, no exterior, sobre esse trânsito entre linguagens. É uma coisa que me interessa muito, essas imagens do contemporâneo. Aqui também tem uma outra vertente minha, a poeta. Então eu tenho esse livro aqui, trouxe um só para mostrar a ostra, o tempo e a poesia. Nesse livro aqui, a ostra vai trabalhar com poemas intimistas, bastante intimistas. O tempo é a ação do tempo na vida das pessoas, das coisas. Então, esse tempo corrosivo que transforma, que constrói, que destrói, que modifica, mas que é real na vida do ser humano. A terceira parte eu faço um estudo sobre a arte de fazer poesia, sobre o poema, o artesão de palavras que é o poeta. Então é um livrinho que eu tenho assim muito cuidado com ele, gosto muito. Depois eu ainda vou ler até um dos poemas aqui desse meu livro para vocês. E tenho esse pequeno aqui que chama Begônias na Lapela, que é uma reflexão sobre discriminação e inclusão social. Esse livro é um livro assim, de vanguarda, porque eu já escrevi esse livro já foi publicado em 2014, quando a gente ainda estava iniciando, quando o país estava iniciando ainda essa questão da aceitação, da não discriminação. Então eu falo aqui dos negros, falo dos índios, falo dos homossexuais, sabe, a questão gay, falo dessa coisa que a gente tem que amar todo mundo, sobre o amor entre os irmãos. Começo com um poema de Tiago de Mello chamado Estatuto do Homem, e depois eu vou escrevendo uma série de ensaios, culminando com a questão do bullying na escola e fora dela, essa coisa que aniquila tanto o ser humano. Então aqui é uma reflexão sobre a discriminação e inclusão social, é um livro de ensaios, tá? Então são essas multiplicidades, né, de assuntos, de gêneros, todas essas coisas que eu tenho lidado. Eu tenho outros livros para publicar, tem um livro de crônicas, que é Peripécias de Marta na Cozinha e Outras Histórias, que é um livro bem humorado, de crônica. Tem um livro de contos bem brasileiros, que ele já está até ilustrado, porque eu também desenho, então eu ilustrei também, e eu pretendo publicar brevemente. Tem um livro de infantos juvenis, então livros que eu pretendo ainda publicar. São projetos a se tornarem realidade na folha do papel, tá? Então, e continuo escrevendo crônicas. Agora o Círculo Naval lá do Rio de Janeiro vai publicar, está no Prelo uma crônica, e é assim. Então, como eu sou assim bastante múltipla, eu vou ler só um poema aqui, que é dessa fase mais intimista minha, que eu digo assim, me lembra muito Cecília Meirelles, porque é Faces da Lua. Tenho fases de muitas luas, luas que o tempo carrega no colo. Muitas máscaras deslizam em mim. Quando o coração esvoaça, quarto crescente, desculpe, quando o coração esvoaça, quando plena, desenho-me de luares, mas esvazio e emudeço
entristeço, escorrego em fios na esfera minguante, para esconder-me em noites de lua nova. Vezes, cérebro. Tramo com palavras, redes e pensamentos. Ideias brotam peraltas e sisudas. Escrevo, escureço, transpareço, transpasso espaços. Viagem. Lua, porém, permuto e mudo. Informe, disforme, forma. Minha teia, então, artesanal. Braços, mãos, dedos bailam, informam, transformam. Pinto palavras, grafo cores, traço o rasgo. Quarto, minguante, crescente, a novidade passou. Esmaeço em lua cheia, procuro-me no teatro da vida, comédia e tragédia, faces e fases de camaleão. Então, esse camaleão sou eu, que transito entre os muitos gêneros e tenho muito prazer em fazer parte da Academia Teresopolitana de Letras e um prazer imenso de participar dessa primeira feira virtual aí da cidade de Caxambu e da academia daí. Muito obrigada, cordiais saudações aos confreiros e confreiras da academia daqui e da academia daí. Foi um prazer falar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Renata Marlene de Castro Melo. É um prazer participar dessa feira de Caxambu. Eu escrevi alguns livros, costumo dizer que não sou escritora, sou uma contadora de histórias. E o primeiro livro foi A Profecia do Mago. Depois escrevi O Filho de Horus, volume 1 e 2, que conta a história de um faraó que viveu no Egito. Eu tenho um livro que vai ser lançado sobre a história do Brasil, história que os livros não contam. São fatos interessantes, engraçados às vezes sofridos, que fala sobre a saga dos bandeirantes. Tenho também alguma coisa de poesia, mas como disse, não sou poeta também, apenas gosto de escrever. Com isso, eu ocupo a cadeira 7 da Academia Teresopolitana de Letras. Vou ler então uma poesia que eu escrevi com termos em Iorubá. Espero que gostem. Hoje tem festa em Abaçá, tem abará e axoxô, tem água e também cachaça, Abacê fez o molocô. Todos estão felizes, já tocaram o adejá, a cerimônia sem deslizes já está para começar. No congá, estendi aiá, coloquei flores para os orixás. Vêm os mestres de Juremá, sabe o grande Oxalá. Os ogãs batem atabaque, está cheiroso o omolucum. Índios dançam na canjira, pintados de urucum. Caruruto faz fumaça e agrada o compadre, bebe pinga na cabaça junto com sua comadre. Pai de santo comandou, agora fecha o caricó, curiá já acabou, todos cantam o seu ló. A gira já se findou, saravá, minha grande umbanda, Caô Xangô nos saudou, vai de volta para Aruanda. Agora eu vou ler uma outra poesia, agora na nossa língua. O mundo está em guerra, de vermelho tingiu-se a terra. No grito dos inocentes, o lamento do mento crescente, da fome, da dor, do terror. Quem criou a guerra? Ora, quem dela não participa.
Quando o alvo erra, como o xoxo de insatisfação, parte para uma nova ação. Não lhe chegam aos ouvidos o choro da criança, o ranger de dentes das viúvas, porque tudo isso cansa. Dinheiro, petróleo, poder, alvos a atingir. Não importam quantas vidas venham a fenecer, é a sede do poder. Tirem as máscaras hipócritas, olhem o que fizeram para a criança morta com os olhos entreabertos, caída de braços abertos. Que o som de tiros e bombas penetrou no reino das sombras. Quem será aquela pequena que não fez parte do esquema e agora jaz fria e serena? Obrigada a todos. Até mais. Boa tarde. É um prazer estar aqui na Academia Teresopolitana de Letras, falando com vocês, diretamente aqui da cidade de Serrana, cidade de Teresópolis, Teresópolis de Teresa. E eu sou artista, poeta, sou artista de teatro, poeta, diretora do grupo Teatral Fantasia, CIA Teatral Fantasia, e faço teatro há 51 anos, sem parar nenhum ano. Nunca parei nem para ficar doente. Isso é que é bom, né? Não parei nem para ficar doente, que coisa boa. E eu amo poesia. E a poesia é a coisa mais linda que Deus foi o primeiro poeta, porque Ele entregou para a gente tudo para a gente fazer poesia. Ele deu o sol, a lua, as estrelas, as flores, o olhar das pessoas, o sorriso das crianças, o olhar doce de um velhinho carinhoso olhando para a gente. Olha, Deus deu tudo. Ele botou nas nossas mãos, no nosso olhar, na nossa alma, na nossa sensibilidade. Então as pessoas, os poetas, eles são muito sensíveis e eles são assim, percebem tudo, desde a coisa mais triste, desde a lágrima até a beleza, o sorriso, a alegria, a ave voando, a gaivota pousando de leve sobre as ondas do mar. Então, eu vou ler algumas poesias, mas antes de ler as poesias, eu quero dizer para vocês que eu estou com 2 livros já no forno para sair. Nayá e Tayã, uma lenda feita de céu, que é uma lenda que eu inventei, que veio na minha cabeça, um dia dando aula para os meus alunos da 8ª série. E eles gostaram tanto do relaxamento que eu fiz contando aquela história que criei na hora, que acabou virando um livro. Eles mesmos falaram. Um dos meninos, hoje está nos Estados Unidos, ele sempre pergunta: professora, o livro já saiu? Eu disse para ele que esse ano sai. Então, eu criei essa lenda baseada na minha cidade, Teresópolis, porque eu nasci aqui, fui criada aqui, tinha muita hortênsia. Tinha hortência pelo caminho todo. Era até o alto, você andava de um lado de outro, não existia calçada de cimento, era grama, algumas lajotas e hortência. Então, eu lembrando dessas hortênsias, eu fiz esse livro, Nayá e Tayã, né? Uma lenda feita de céu. Na verdade, as hortênsias são o céu. E vocês, quando lerem o livro, vão sentir a beleza que é as entranhas de Teresópolis, naquela época que não havia ninguém, só havia índio aqui. O livro fala muito dos índios também, uma história ligada aos índios. E o outro livro é dos 51 anos de trabalho. Aí eu conto um pouco da minha história, desde de pequenininha, desde que eu comecei a poesia eu sempre gostei. Desde 8 anos, desde que eu aprendi a ler, eu lia muito livros de poesia, ia para a cachoeira, tinha umas pedras grandes, eu ficava falando, eu decorava as poesias, meus 8 anos, todas as poesias bonitas, Gonçalves Dias, e eu decorava, ficava em cima da pedra falando poesia,
na cachoeira, lá na Cascata Embuí. E tinha muito veranista, às vezes o veranista ia, e eles ficavam olhando assim, paravam para me ver falando poesia e depois batiam palma. Meu pai ficava até, meu Deus, minha filha gosta de poesia. E foi assim. Aí, aos 9 para 10 anos, eu interpretei um trabalho para a professora, que foi uma história sobre o Jeca Tatu, era teatro, e aí o teatro ficou assim como se fosse uma tatuagem na minha alma, e eu gostei tanto do teatro que mais tarde, depois de casada, com 3 filhos, eu passei a fazer teatro em 1970. Comecei a fazer em 1970, não parei mais. E agora eu vou ler o poema para vocês. Minha alma vem tatuada de lembranças, agasalhadas, queridas. Não me envergonho de nada. São elas flores abertas, outras estão em botões, com tanto encantamento, fazendo brilhar o lenço de rendas bordado à mão. Com meu nome branco num azul lá do céu, carrega um balanço no meu pé de tangerina, cachinho de violeta para a professora querida, comidinha de verdade na casinha de brinquedo, quantas marcas de saudade. Vou levar nesta viagem boneca de papelão, molhar não podia não, laço de fita tão grande que eu ficava tão bonita, brincar de roda, peão, gude, ouvir violão, anel de ouro e botão. À noite, dormir com histórias que meu pai sempre contava, sonhos com príncipes e fadas. Sempre foi tudo tão bom, escalar as árvores mais altas, pintar caneca de verde, limpar tudo com areia e sabão. Tem marcas nestas estradas, são 80 e lá muitos ais. A avó, que tanto eu amava, brincava de pé no chão, na poça da chuva encantada, a charninho de passarinho, que alegria! Não podia tocar com a mão, colher abóboras bem grandes, leves, não pesam não, porque tem nelas amor, muita emoção. Alegrias da infância só faz bem ao coração. Entrelaço meu céu bordô no mar de gaivotas, brancas e violetas. Meus pés pintam tatuagem em belas pedras. Respira a alma entre o olhar da maré, tão mansa como a pele doce da criança. Hoje acordei com a sensação da beleza das águas cristalinas, como uma alma lavada em perfume de rosas brancas, com a música suave da brisa. Boa tarde. Meu nome é Jaime Weissman. Eu sou acadêmico honorário da Academia Teresopolitana de Letras. Eu fui honrado com esse cargo. Algum tempo atrás, eu atuava junto com a tesoureira da época, que é minha esposa, Clara Weissman, e acredito que eu tenha ajudado a organizar um pouco a área da tesouraria e a cobrança, entende? E fui agraciado com muita satisfação e felicidade como acadêmico honorário. Eu não sou escritor, tá? A minha atividade é contabilidade e direito, sou advogado também. Mas eu trouxe aqui uma mensagem por intermédio de um pequeno conto, um pequeno diálogo, escrito por minha esposa Clara Weissman, acadêmica também da Academia Teresopolitana de Letras. A cena se passa numa loja e o título do conto é Amor com Amor se Paga. Personagens, vendedor e cliente. Vendedora: bom dia, posso ajudar? Cliente: deve, é para isso que te pagam. Vendedora: o que a senhora deseja? Cliente: quero um produto que clareia, desinfeta
e tira manchas de roupas. Vendedora, a senhora tem preferência por alguma marca de detergente em pó? Cliente, quem falou em detergente em pó? O que estou precisando é líquido. Vendedora, temos alguns sabões líquidos excelentes. Cliente, eu não quero nenhum sabão. É um outro produto que pretendo, mas não lembro o nome. Vendedora, água sanitária? Cliente, claro que não. Cloro estraga o tecido e, se você não reparou, só me visto com roupas caras de qualidade. Vendedora, será que a senhora não procura desinfetante? Temos vários como eucalipto ou limão. Cliente, menina, se você usa limão para lavar roupa, é problema seu. Eu uso limão para fazer refresco, entende? Não costumo pôr roupa de molho em limonada. Vendedora, a senhora me desculpe, mas não consigo descobrir o que a senhora quer. É muita incompetência. Depois reclama quando perdem o emprego. Vendedora, meu amor, se eu soubesse adivinhar, já teria acertado na loteria. Cliente, peraí. Você falou uma coisa, meu amor? Amônia. É isso, viu só? Quando você me chama de meu amor, como eu gosto de ser chamada, ativou minha memória. Aprenda essa lição. Um pouquinho de gentileza não faz mal a ninguém. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Eu sou Jorge Dodaro, acadêmico, cujo patrono da minha cadeira é o emérito, o grande jurista Evaristo de Moraes, que é uma honra também que eu, claro, não conheci, mas conheci os filhos de Evaristo de Moraes, inclusive netos, e sendo que um deles foi até da Academia Brasileira de Letras. E o outro era um criminalista, Evaristo de Moraes, que a gente chamava de Evaristinho. Evaristo tem uma história muito bonita, muito bonita. Eu sou Jorge Dodaro, como disse, fui presidente, sucedendo o meu querido amigo e irmão Delmo, a quem passei também o bastão hoje para ele, e ele vem conduzindo, como já era esperado, a nossa academia com aquela firmeza de sempre. E eu, nesta diretoria, sou procurador. E, como tal, tentando trazer para a nossa cidade, para junto conosco, outras academias de letras do estado do Rio de Janeiro. Hoje, superiormente presidida pelo nosso acadêmico Delmo Ferreira. Falar o quê? Muita coisa nós teríamos para falar. Mas eu vou abordar um tema, até porque o próprio presidente me delegou para reunir aqui em Teresópolis todas as academias do estado do Rio de Janeiro. E nós aqui em Teresópolis, a Academia Teresopolitana de Letras, fundou a Federação das Academias de Letras do estado do Rio de Janeiro. E vamos fazer, já é o 7º ano, vai ser a 7ª jornada cultural. E este evento acontece anualmente, no mês de novembro, dia 5 de novembro, que é o Dia da Cultura. É o dia que Rui Barbosa nasceu. E instituíram o Dia da Cultura. Então, eu estou costurando, juntamente com o atual presidente honorário, sendo que o presidente da federação é campista, é uma médica, Wanda, o nome dela, e ela vai passar o bastão agora em novembro. O que eu fiz? Estou querendo trazer para Teresópolis para sediar este encontro, esta jornada cultural. Vai ser, como já está tudo programado, na Casa de Cultura. Tudo indica, a princípio, todos os acadêmicos serão recepcionados no Hotel Atos, que fica ao lado da academia. Isso eu vou conversar lá com o
o Rogério, que é o proprietário do hotel, e vai nos acolher com esse. E o pessoal pode almoçar, sem se deslocar tanto, porque é ao lado da academia. Então, tudo isso já está programado. Só não faremos agora, porque em setembro vai acontecer um encontro das academias de letras na região dos Lagos. Seria uma reunião também, um evento presencial, mas por conta da pandemia vai ser virtual. Então, deixamos setembro de lado e agendamos para novembro. Tanto é que o próprio presidente, o Delmo, já tinha reservado na Casa de Cultura uma data de setembro, mas vamos adiá-la para novembro. Eu acredito que não vai encontrar nenhum óbice para que não fazermos esse encontro aqui em Teresópolis. E já todos os acadêmicos estão convidados para participarem deste. Quando foi criada aqui a fundação, foi uma beleza. Nós tivemos várias academias, alguns presentes aqui participaram desse encontro e foi uma beleza. Foi o dia todo, começamos na parte da manhã, foi até às 5 horas. E se tiver mais algum evento que possa conjugar esse encontro, por exemplo, litero musical, aí nós estendemos até mais tarde, e se o pessoal quiser ficar em Teresópolis, vai ser uma maneira também de explorarmos o turismo para aqueles que vierem de fora. Olá, eu sou Gustavo Lucena de Mello, sou escritor e sou um dos membros da Academia Teresopolitana de Letras, onde ocupo a cadeira 32, tendo como patrono Otávio Mangabeira. Participei de algumas coletâneas e antologias, e aqui em mãos eu só tenho uma, que é essa aqui, da Toca Escrever. Tá? Eu tenho duas poesias aqui. Tem um livro publicado também, que é Vida Sob Escombros, que trata da tragédia de janeiro de 2011 na região serrana fluminense. Sou um dos editores do jornal Alecrim e gostaria até de convidá-los a conhecer o nosso jornal, que trata só de notícias boas e cultura, turismo e tudo mais. Então, assim, no Instagram, @jornal.alecrim, e no Facebook, Jornal Alecrim. As minhas redes sociais são @gugalmelo no Instagram e Gustavo Lucena no Facebook. Muito obrigado, tenha uma boa feira. Aos confrades e confreiras da Academia Caxambuense de Letras, o meu fraternal boa tarde. Meu nome é José Luís Simões Coelho, sou advogado, académico da Academia Teresopolitana de Letras, onde ocupo a cadeira número 3, que tem como patrono o poeta parnasiano Alberto de Oliveira. Desejo, em primeiro lugar, apresentar os meus cumprimentos à Academia Caxambuense de Letras por essa bela iniciativa da Feira Literária. Eu parabenizo porque eu acredito que as Academias de Letras têm um papel preponderante no desenvolvimento da cultura de uma cidade, de um país, de um povo. Como dizia o nosso ilustre Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E, sem dúvida alguma, um país sem cultura é um país inócuo. Corroborando o que eu falei, vou citar Confúcio. A cultura está acima da diferença da condição social. Seguindo aqui nesta esteira, Alberto Camus disse: sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro.
Então, meus amados confrades e confreiras, a cultura, ela está realmente acima de tudo. Porque ela está sempre em constante progresso e desenvolvimento. Nós temos analisado a história e vamos ver que as culturas, elas têm tido um desenvolvimento extraordinário. E hoje em dia, mais do que necessário, se faz desenvolvermos a cultura moral, a cultura da fraternidade. Albert Einstein, ele já dizia, sem cultura moral não haverá nenhuma saída para os homens. O que nós temos que procurar desenvolver hoje em dia, no mundo conturbado em que vivemos, é procurarmos desenvolver a cultura fraterna, a cultura do amor universal. Isso é um papel que cabe a todos nós que somos académicos. Essa parte é extremamente importante. Eu vou ler agora aqui uma poesia minha que foi publicada na antologia dos poetas lusófonos com sede em Leiria, em Portugal. Foi na 5ª antologia dos poetas lusófonos. O título é A Rosa do Amor. Sentia-me só e abandonado e com semblante muito tristonho. Estava completamente abespinhado, envolto em profundo entressonho. Ter que viver a vida era o que todos me diziam, mas minha mente era acometida por coisas que não entendiam. Sentado à beira de um jardim, certo dia eu me encontrava, quando algo surgiu em mim e de dentro despontava. Era a mais linda rosa que meus olhos já viram. Parecia-me tão amorosa com os aromas que me envolviam. Descobri o mistério da vida e novo ânimo se descortinou. Meu coração dera guarida à luz que me iluminou. Entendi o valor dos espinhos que nos lembram das atribulações, só iguais aos cadinhos na magia das transformações. Vivida com amor, a vida é sempre bela, ao transformar a dor numa simples bagatela. Eu acredito firmemente na boa vontade do ser humano. Embora estejamos vivendo um mundo altamente conturbado, mas eu acredito na força do amor. Eu acredito que nós temos que aprender a olhar o mundo com olhos de amor, porque o amor é a única força capaz de salvar o mundo, porque muda o coração do homem. Sabendo Viver é uma outra poesia que também foi publicada na 7ª antologia dos poetas lusófonos. Dizem que para saber viver, duas coisas há que se conquistar. Uma delas é saber sofrer, a outra aprender a amar. Ao aprender com a dor,
a nossa alma se ilumina, como o sol em seu fulgor no alto de uma colina. Quando aprendemos a amar, nosso sofrimento é mitigado. O amor nos faz proclamar que Deus está ao nosso lado. O sofrimento é benquisto quando sofremos com amor. Basta nos lembrarmos do Cristo, que é o nosso Salvador. Por nós foi Ele crucificado, por amor a nós Ele morreu. Por Deus foi ressuscitado e aos céus ascendeu. Deixou-nos uma grande lição, que foi o amor à humanidade. Tenhamos sempre no coração o sentimento da fraternidade. Para que eu possa a Deus amar, olhos de amor eu tenho que ter, e com eles o mundo olhar e o egoísmo transverter. Obrigado a todos e desejo as maiores felicidades nesse evento e que o amor de Deus esteja sempre convosco. Olá, amigos. Meu nome é Cláudia Coelho, pertenço à Academia Teresopolitana de Letras, cadeira número 33, e é um prazer fazer parte da Feira Literária de Caxambu. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou escritora de livros infantis, juvenis e também adultos. Também me arrisco um pouquinho na poesia, mas hoje eu vou falar rapidinho com vocês sobre 2 livros, Potiara e Niara, que fazem parte de um projeto muito legal a respeito das etnias que formaram o povo brasileiro. Uma linguagem voltada para a criança e que ajuda muito na escola também. Para os adultos, eu indico Sob a Luz Vermelha, que é um mistério, um suspense, que vai fazer você refletir bastante sobre questões materiais e espirituais. Então, vale a pena ler também. Os meus contatos, você pode encontrar todos os meus trabalhos através do Instagram, @Cláudia Coelho Autora, também no canal do YouTube com o mesmo nome, Cláudia Coelho Autora, e nas redes do Jornal Alecrim. Nós também somos uma editora. Editora é Jornal e Editora Alecrim. Você também encontra pelo Instagram, @jornal.alecrim. Nesses locais você encontra os meus livros, nossos trabalhos e muita atividade para vocês participarem com a gente. Então agradeço muito a participação, muito obrigada pelo convite e que seja um sucesso a Feira Literária de Caxambu. Olá, meu nome é Delmo Ferreira, sou o membro da Academia Teresopolitana de Letras, ocupante da cadeira 08, patronímica de Coelho Neto. Meu antecessor na cadeira foi jornalista, poeta, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, Tony Marins, de saudosa memória. Eu sou escritor, contista, tenho vários livros publicados, entre eles O Caminho de Aruanda, que já está em 11 países, O Rei da Noite, na 5ª edição, História de Varanda, e ocasionalmente eu cometo poesias. Então eu vou me permitir ler para vocês aqui uma poesia de uma trilogia que eu fiz, comparando a mulher ao ar, à água e ao fogo. Corpo-mar. Teu corpo é um mar de mistério, cerrado qual monastério, onde eu tanto quero rezar. Te olho, te vejo, me excito, meus sentidos são o meu grito buscando o teu olhar. Entro em teu mar revolto, sem medo de ficar solto, bem no fundo do teu mar. Aí sinto o teu apelo e passo as mãos nos teus pelos, sentindo-te arrepiar. Me agarro em ti, vou aos céus. Dos teus cabelos o anel que fez meu destino enlaçar, é tudo que quero, mas louco. De tanta paixão fico rouco, difícil até respirar. E do jeito que a ti me apego, te beijo, te sugo, qual cego querendo ver o luar. Caio em teu mar e me perco.
Faço do amor o meu mote e mordo o teu cangote como lobo errante a uivar. E busco o teu gozo supremo, te amasso, te lambo, te espremo sem saber onde parar. E é aí que o mar se acalma, é aí que bebo tua alma e morro sem respirar. Passa um minuto profundo, revivo de novo pro mundo, com medo de despertar. Mas o sonho não termina, meu corpo se reanima e em teu mar eu torno a entrar. Essa poesia foi feita em homenagem aos 70 anos da minha mulher, Iva, a quem eu presto a minha homenagem nessa gravação. Parabéns a todos os membros da Academia Caxambuense de Letras. Com certeza, essa primeira feira literária virtual vai ser um sucesso e a Academia Teresopolitana de Letras se sente honrada em participar.